Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Acaba de chegar uma nova informação lá de Brasília, polêmica. Todo mundo parou tudo para ver isso aqui. E você que estão chegando agora, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para não perder a notificação. Já deixa seu like que ajuda nós demais aqui na plataforma YouTube. Vamos aqui deixar os créditos para a timeline da plataforma YouTube. Comenta aí também o que você está achando do vídeo, que cidade você é, pra gente saber onde está chegando o nosso vídeo. E sem mais enrolação, vamos para o conteúdo que está bombástico, está pegando fogo, parou tudo para ver isso aqui. Então vamos para o conteúdo. Confesso para você que eu acompanhei esse voto com bastante estranheza, vamos dizer assim, pela conduta que o Fux tem adotado ao longo desses anos todos, né? Para responder essa pergunta, a gente tem que jogar primeiro isso aí lá atrás, né? Eu sei que o pessoal às vezes, muitas vezes já está cansado desse negócio de inquérito das fake news, mas é o assunto do momento. E tudo isso foi gerado lá atrás. Muita gente ainda não entendeu a gravidade daquilo ali e como isso reflete aqui na frente. Por que eu acho estranho esse voto do Fux? Esse inquérito das fake news ele foi instituído lá em 2019 ainda, né? De uma forma totalmente teratológica, uma forma totalmente absurda. Em primeiro lugar, porque ele deveria ter sido distribuído ali por sorteio, né? Jamais poderia ter sido feito como foi feito. O que o Supremo Tribunal Federal fez? Isso, inclusive, foi objeto da primeira denúncia na OEA sobre esses absurdos todos que culminaram nesse processo que visa condenar o presidente Bolsonaro e os demais acusados ali. Foi instaurada a portaria 69, primeiro, né, um pouquinho antes até. O Gilmar Mendes, a Veja havia feito algumas publicações falando que havia possibilidade de envolvimento de esposas de ministros, tal, em escândalos de corrupção, lavagem de dinheiro, tinha umas coisas assim. E isso incomodou demais o Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes conversou com o Toffoli, e o Toffoli, que era então o presidente do Supremo Tribunal Federal, resolveu criar uma portaria, que se chama Portaria 69 de 2019, instituindo a criação desse inquérito, para não falar outra coisa. Ou seja, ele deliberadamente criou isso utilizando lá do artigo 43 do Regimento Interno do Tribunal, o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e através dessa portaria, o que ia ser investigado? Possíveis crimes de injúria, calúnia e difamação contra os ministros e seus familiares. Essa era o delineamento que foi feito, ou seja, só poderia investigar aquilo. Como primeira medida, o que ele fez, ao invés de ter o sorteio, que seria o comum, né, no judiciário, de forma geral, uma comarca, por exemplo, uma cidade tem vários juízes, tem às vezes 1, 2, 3, 4, 5, 10 varas. É distribuído, é um sorteio que acontece ali e é distribuído para algum juiz aleatoriamente, justamente para garantir a imparcialidade, né? E naquele momento, o Toffoli baixou essa portaria e, em vez de ter sorteio, ele nomeou o Alexandre de Moraes. Ele colocou o Alexandre de Moraes como sendo o relator. Olha, você vai ser o relator. Isso já era um absurdo por si só. E a própria essência dessa portaria que falava que servia para proteger a honra dos próprios ministros. E gerou aquele primeiro questionamento. Ué, mas como que os ministros podem ser julgadores, né? Como que pode haver um relator que ele próprio vai investigar, vai instaurar um inquérito, uma portaria estranha e bizarra, totalmente ilegal, e fazer investigação para proteger ele próprio. Sendo que ele vai investigar, ou seja, ele vai agir como autoridade policial. No fim das contas, o Alexandre de Moraes ultrapassou até isso, né, porque ele também virou MP, ele virou tudo, virou Ministério Público. Ele é vítima, é acusador e depois ele vai julgar ainda. E tamanha foi a repercussão disso. Investigador também. Exato, tudo, ele fez tudo, né? Ele foi um pouco de tudo. Também. Foi delegado, foi perito, foi tudo, né? A gente foi vendo isso ao longo desse período todo. E aí o que aconteceu? Naquele primeiro momento, veja só que absurdo, né? Todas as instituições brasileiras de maior importância, inclusive a imprensa, foi contra. Porque o ministro Alexandre de Moraes havia dado uma ordem mandando censurar o antagonista e a Cruzoé, né? Essa foi a primeira decisão absurda. Naquele primeiro momento, a OAB emitiu uma nota, o Conselho Federal emitiu uma nota falando que isso era absurdo, onde já se viu ter um inquérito desse, isso não existe, isso é manifestamente inconstitucional. A Abrage, vejam só, foi contra, emitiu nota repudiando a censura e etc e tal.
Todas as instituições, várias associações de magistrados foram contra, várias associações do Ministério Público foram contra, todos eles foram contra naquele primeiro momento. E tanto é que a comoção foi tanta que o Randolph Rodrigues, vejam só, o Randolph e o Alessandro Vieira, através do Rede de Sustentabilidade, entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal, chamada Ação de Descumprimento do Preceito Fundamental, dizendo que o Supremo não poderia fazer aquilo porque violaria o artigo 43, era inconstitucional. Ele não foi recepcionado pela Constituição de 88. Olha só, o Randolph, gente, fez isso lá atrás. E aí o que aconteceu? Nessa ação ia discutir se o Supremo estava agindo corretamente dentro da constitucionalidade ou não. E, curiosamente, todo mundo combatendo ferrenhamente, reconhecendo desde o início a inconstitucionalidade daquilo. Passou-se um tempo, né, o Moraes sentiu a pressão ali, ele recuou, porque ele acabou revogando essa decisão, né, voltou atrás e ficou meio adormecido esse inquérito das fake news. Né? Passou um tempo, e eu acho que o Alan, principalmente, é o que mais vai lembrar disso, veio a tal da CPI, né, a CPMI das fake news. E ali começou o caos, porque eles criaram toda uma narrativa, como bem lembrado pelo Lula o tempo inteiro, o que importa é a narrativa, né, gente? Eles criaram uma narrativa para dizer que deveria combater a desinformação, as fake news. O Alan, inclusive, foi ouvido lá, teve até aquele episódio lá do sujeito, né, que foi bem interessante. Sujeito da frase. O sujeito da frase. E aí aqui eu falo objetivamente, porque inclusive tem provas cabais disso. Quem fomentou essa CPMI foi o MBL. O MBL produziu material querendo criar uma ideia de que aquilo havia toda uma estrutura, essa história de gabinete do ódio. Esse pessoal que se faz de direita hoje foi um dos precursores, foi quem impulsionou, inclusive, essa CPMI das fake news. O Pavinato, que hoje se arrepende. O Pavinato, que hoje se arrepende. Essa turma toda, eles fizeram isso objetivamente, tem prova de sobra em relação a isso, tá? Na época, inclusive, havia um grupo que chamava Internet Livre, em que todo mundo da direita, inclusive esse pessoal, estava lá. E todo mundo ali sabia exatamente o que acontecia, não tinha nenhuma organização criminosa, não, eram simplesmente pessoas que tinham afinidade por determinados pontos ali. Nada mais do que isso. Mas o MBL transformou isso aí numa ideia de que havia uma organização criminosa por trás disso, que fazia fake news e atacava as pessoas e cancelava, enfim, fizeram esse inferno todo. Bom, viu-se ali uma instrumentalização de uma ferramenta poderosíssima que seria a pior ferramenta, a pior arma que acho que toda a história do Brasil teve, que foi justamente esses malditos desses inquéritos. Pois bem, depois disso, né, em 2020, veio as primeiras buscas e apreensões, em que foi uma das primeiras da vítima, o Alan, e o Bernardo Kister, que é o meu querido amigo e cliente também, outras pessoas ali que foram alvo disso. Ou seja, eles simplesmente fizeram, aparentemente, um acordo ali, transmutaram aquela ideia toda de inconstitucionalidade e, de repente, todo mundo passou a ser favorável ao inquérito que eles próprios reconheciam desde o início que era inconstitucional. O absurdo foi tamanho que nessa ação de descumprimento do preceito fundamental, nós apontamos ali que os advogados, desde aquele momento, das primeiras buscas e apreensões, não tinham vista aos autos, não foi dado vista, nós nunca vimos esses processos. Primeiro, estranhamento, né? Porque os processos desde 2013 no Brasil são 100% eletrônicos, todos esses processos eram físicos no Supremo. Então, estranhamente, né? Você estava no sistema, tinha a resolução do próprio CNJ que foi criado pelos próprios membros do Supremo, por que haveria de ter isso? Mas transformaram esses processos misteriosamente em processos físicos, ou seja, a gente não conseguia pegar esse processo para ver o que tinha. Né? Ao contrário disso, todas as vezes que a gente foi lá, depois de muito intento, ainda muita insistência, a gente finalmente conseguiu ter as vistas entre aspas, né? Porque o que o ministro fez foi pegar um pendrive e falar assim, olha, o que você tem direito de ver é isso aqui. O próprio Fux deixou isso claro ontem, né? Quando ele foi uma das preliminares, quando ele fala do cerceamento à defesa, né? E a impossibilidade de haver contraditório, porque eram 70 terabytes de informações desorganizadas, sem identificação. Imagina, ele não teve acesso aos 70 terabytes, porque calcularam aí para a impressão daria bilhões e bilhões de páginas, demoraria 30 anos para ler,
Imagina se ele tivesse lido os 70 terabytes, ele demorou 14 horas lendo uma parte pequena. Só para vocês terem ideia de dimensão em relação a isso, tá? Eu uso bastante IA para me ajudar em alguns processos e tal. Vamos pegar aí, que a última que eu fiz, aí, a mais recente aí, um processo de mais ou menos 2.500 folhas. Né? Um inventáriozinho, uma coisinha meio chata ali e tal, desgastante, mas querendo ou não, são 2.500 folhas. Você não lê isso do dia para noite, por mais que a gente vá acompanhando, você tem que fazer toda uma releitura para você entender onde estavam as provas, isso, aquilo, etc. Bom, eu pegando com um prompt bem específico, pontuando cada uma dessas questões, esse processinho de 2.000 folhas, aí ela leva mais ou menos 1h30 para analisar, Lacombe. Mais ou menos 1h30. Né? Não, faz um resumo, não é isso. Fazer um prompt lá, olha, preciso que você aponte isso e aquilo, onde que está tal prova, os argumentos, etc. Você cria um prompt legal, você pede para ela fazer um processo de cerca de 2.000 folhas, levaria aproximadamente 1 a 1h30 para IA reproduzir, para IA trazer elementos necessários para o advogado trabalhar, porque ela não vai fazer sozinha. Né? Depois você vai ter que pegar tudo isso ainda, né? Dar uma interpretação, ajustar, refinar, criar as petições, fazer a defesa, passar talvez a petição para uma IA de novo, para ela dar uma refinada, tal, ver o que pode, depois reconfirmar. Então, é óbvio, né, que não tem como fazer defesa de 70 terabytes de documentos. Porque essas 2.000 folhas aí, né, que eu falei, ela é mais ou menos, vai dar mais ou menos ali uns 12 megas. 12 megas. E foi outro ponto que ele destacou também. Ele disse, olha, comparou com o mensalão. 2 anos para vir a denúncia. 5 anos até o fim do julgamento. Né? E não havia 70 terabytes de material acumulado. Né? É insano. Tanto e foi mais... Agora são 5 meses. Sim. O detalhe é que, naquele primeiro momento, lá, como a gente já havia feito essas denúncias, né, que nós recebemos essas 300 folhas, mais ou menos, e nessas 300 folhas era engraçado porque estava assim, todas as folhas têm paginação, né? Folhas 1, 2, 3, 4, 5... Aí na hora que chegava nas folhas 12, pulava assim, folhas 12. Aí tava folhas 4.751, 4.752, 4.000. Eu falei, mas peraí. E acho que faltar, né? E onde que tá da 13 até a 4.000 e pouco, né? Então ali a gente, inclusive, isso foi matéria de um livro que eu tive o prazer de escrever junto com a doutora Ludmila Lins Grillo e junto com a Cláudia Pevesani, né, que é o Suprema Desordem, Justocracia e Estado de Exceção no Brasil, onde nós trouxemos isso e comprovamos. E isso, inclusive, foi objeto de denúncia na OEA. Nós levamos ao conhecimento, eles estão a par dessa situação. Né? E, enfim, apesar de todos esses esforços, e essa manifesta inconstitucionalidade que ela é reconhecida por toda essa gangue, e eu não tenho outra forma de me referir que senão gangue, porque não tem como você simplesmente mudar a ideia de inconstitucionalidade do dia para a noite, da forma que foi feita. O Rede de Sustentabilidade chegou a desistir da ação de descumprimento de preceito fundamental 572 que eu mencionei. Não, agora não, já que isso vai ser usado para atacar os bolsonaristas, né? O Alan, o Bernardo, todo mundo ali à direita, então peraí, não, então agora eu vou desistir da ação porque não tem mais interesse. Ou seja, o interesse não era discutir a constitucionalidade ou não, o interesse era puramente político. Né? E nessa ação de descumprimento de preceito fundamental foi bem interessante, porque apesar de ter desistido da ação, o Fachin falou, não, como é uma questão muito importante, a gente vai dar continuidade. Então mesmo, independente de você desistir, que era já o entendimento do Supremo, que para esse tipo de ação não poderia haver desistência e que o Supremo ia julgar da mesma forma. Bom, ali, Lacombe, eu confesso para vocês que ali eu ainda tinha uma certa esperança de que talvez as coisas pudessem se regular, se autorregular. Ali em 2020 ainda, que foi o início de tudo isso. Principalmente depois do voto do ministro Marco Aurélio Mello, que simplesmente estraçalhou, seguindo a mesma linha do Fux, né, dizendo que esse inquérito era manifestamente inconstitucional, dizendo que esse inquérito é um absurdo, e inclusive criando, né, cunhando o termo ali, o inquérito do fim do mundo. Eu acho que é o inquérito do fim do mundo isso aqui. E era. Desculpa interromper, mas só para o pessoal entender, nós achávamos que poderia ocorrer alguma correção. Sim. Dentro do... Tanto é que quando eu vim para cá, eu não vim para os Estados Unidos com asilo. Eu vim como correspondente internacional para cobrir as eleições. O Max era apresentador, era o Cássio e o Max. Não era isso? Isso. O Cássio era de manhã e você era à noite? Quando você veio, não, né? Depois, né? Tá, então depois, né? Que já foi início de 2021. Né?
Então, mas naquele período ali era isso, né? Era você e o Cássio. Naquele dia eu apresentava tudo. Apresentava de manhã e à noite. Coitado, Mike. Quando você vê, eu apresentava tudo. E aí eu vim para os Estados Unidos para cobrir as eleições e o planejamento era: vamos expandir a empresa, voltar eventualmente, tudo normal, entendeu? Isso que a minha casa já tinha sido invadida 2 vezes já. E aí eu só pedi o asilo no ano seguinte, em 2021, em outubro, quando o Alexandre de Moraes, então, ele derruba o Terça Livre, derruba o projeto Artigo 220, e aí a empresa funcionando, tocando o barco com todos os problemas, né? A gente venceu uma ação do Google com o Dr. Renault, lá em São Paulo. Não conheço outra vitória contra o Google no mundo. Tá? Terça Livre venceu o Google no Tribunal de Justiça de São Paulo. O Google foi obrigado a devolver o canal do Terça Livre, devolveu apenas para o Brasil e proibindo no resto do mundo. E mesmo assim a gente continuou. Depois o Alexandre de Moraes colocou esse processo debaixo do braço, o que também é absolutamente inconstitucional. Ele não pode pegar uma decisão de um desembargador, né? Você pode até explicar isso eventualmente, não hoje, talvez em um outro momento. Colocou isso debaixo do braço e aí o YouTube aproveitou a decisão do Alexandre de Moraes e derrubou o canal do Terça Livre de uma vez. Né? Lembrando que a argumentação do Google, né, da Google, no caso do canal do Terça Livre no YouTube, era de que o canal havia atingido 3 strikes. E o que são os strikes? São violações de direitos autorais ou alguma coisa de discurso violento, criminoso, coisa do tipo. E aí teve a Regina Vilela, que deu um strike no Terça Livre de modo canalha. Né? Ela se diz de direita e vive caluniando as pessoas da direita. Vamos aqui para mais uma nova notícia aqui para vocês. Eduardo Bolsonaro elogia Tarcísio depois de falar contra Morales e defesa da anistia. Deputado evita polêmica, vê discurso como sinal positivo e alega que definição sobre 2026 será de Jair Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro elogiou nesta segunda-feira o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante o ato do 7 de setembro na Avenida Paulista. Em entrevista ao Poder 360, o parlamentar afirmou que o governo foi muito feliz. Endureceu o tom contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, do STF, e cobrar o Congresso a votação de sua anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro. Do Tarcísio eu tenho um elogio a fazer. Eu tenho que ele, na manifestação, foi muito feliz no seu discurso. Espero que essa fala seja permanente, seguida das suas condutas por anistia. E acho que nesse momento isso é principal, afirmou Eduardo. Evita contra as polêmicas sobre uma possível candidatura do governo a presidente. Fala do deputado é um recuo em relação ao governo paulista. Em agosto, Jair Bolsonaro chegou no repreender publicamente o fio das críticas que venha fazer a Tarcísio, e quem enquadrava imaturo nesse aspecto. Segundo o ex-presidente, a escolha sobre o sucesso natural do grupo político será feita no momento adequado, caso sua inegibilidade seja mantida. Questionada sobre eventual apoio ao Tarcísio em 2026, Eduardo afirmou que o assunto da eleição não é para agora e que o próprio Jair Bolsonaro decidiu sobre o futuro da direita do Brasil. O parlamentar externou, enquanto que ele e o governador consideravam Bolsonaro o nome natural do grupo político. Muito obrigado por ter chegado aqui até o final. Já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho, já deixa o like que ajuda nós demais aqui para subir o nosso conteúdo. Já deixa seu comentário aqui, já comenta de que cidade você é, o que achou do vídeo, que eu vou dar um like no comentário de vocês e vou comentar também. Muito obrigado, até o próximo vídeo.